Graça e paz, meus queridos seminaristas, nós vivemos um tempo em que muita gente já não pergunta mais o que o texto diz, apenas o que eu acho que ele quis dizer. E quando a igreja troca a exegese por opinião, convicção, por sensação e doutrina por impressão pessoal, ela começa a adoecer sem perceber. O púlpito perde a densidade, o discipulado perde a firmeza e o povo perde a segurança. A tragédia é que esse ambiente, o falso mestre, quase nunca chega com aparência de lobo. Ele chega com um vocabulário espiritual, com promessa de profundidade, com um discurso supostamente mais sofisticado, mais livre, mais avançado. Mas por trás dessa fumaça, o que existe é uma ruptura com a verdade apostólica. E foi exatamente isso que João enfrentou. Gente que saiu do meio da igreja, abandonou a fé, recebida desde o princípio, e ainda voltou para confundir quem era fiel. Quando uma geração despreza a verdade revelada, ela inevitavelmente vira refém do eu acho. E onde reina o eu acho, cedo ou tarde Cristo é redefinido. O pecado é relativizado e a fé bíblica é corroída. E é por isso, meu querido seminarista, que a obra que eu trouxe hoje não é só um comentário bíblico. Ela é uma ferramenta cirúrgica, um bisturi para tempos de confusão doutrinária. A série Comentários Exegéticos Vida Nova traz 1ª, 2ª e 3º João, que é uma obra magistral, um verdadeiro manual para você que vai para a guerra, para quem deseja ler as epístolas joaninas com densidade, reverência e rigor bíblico. O comentário mostra, logo na introdução, que as cartas de João nascem num momento infeliz da vida da igreja primitiva. Havia uma disputa teológica e comportamental entre crentes e os falsos mestres. Eles não ficaram apenas em silêncio, mas organizaram um movimento de pregação itinerante para espalhar os seus erros e capturar os indecisos. Perceba a força disso. Não estamos falando de um desvio periférico. A gente está diante de uma crise eclesiológica e cristológica. Esses mestres negavam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vindo em carne, e rejeitavam a necessidade de sua morte para o perdão dos pecados. O resultado prático foi devastador. Crentes sinceros começaram a duvidar se realmente conheciam Deus, se tinham vida eterna e se permaneciam na verdade. É exatamente aqui que essa obra se torna um tesouro da ortodoxia. Ela não apenas comenta o texto, ela reconstrói o cenário. Ela expõe a natureza do erro, mostra a resposta apostólica e devolve ao leitor as categorias certas. Para quê? Para discernir entre o verdadeiro e o falso. E isso é precioso, porque João não responde ao erro com slogan, frase de efeito. Não, ele responde com doutrina, com critérios, teste de espíritos, cristologia sólida e evidências da fé genuína. O comentário deixa claro que o propósito de 1 João foi reforçar a segurança dos que permanecem fiéis, oferecendo uma apresentação clara do Evangelho, recebido desde o princípio, e critérios para avaliar as falsas alegações dos separatistas. Então, esse não é um livro para mera consulta acadêmica, é um verdadeiro professor de papel. Ele nos ensina a ler João como pastor, como exegeta, como um guardião da verdade. E em dias de superficialidade teológica, isso é muito central, é muito necessário. É nutrição robusta para quem se recusa a viver de migalhas espirituais. Esse comentário bíblico, ele mostra que a crise joanina surgiu quando alguns membros da comunidade abraçaram crenças inaceitáveis sobre a pessoa e a obra de Cristo, como fazem os liberais hoje. Eles negavam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne, e negavam também que a sua morte fosse necessária para o perdão dos pecados. Cristo para eles era só mais um mentor. Depois disso, esses separatistas passaram a circular entre as igrejas, tentando conquistar outros para a mesma visão, como os liberais fazem hoje. Aqui está o ponto mais central dessa obra. João não trata erro doutrinário como mero detalhe interpretativo ou como uma simples diferença teológica, não. Para ele, errar sobre Cristo é romper com o próprio centro da fé. Isso exige exegese cuidadosa. Exegese, meu querido seminarista, é extrair do texto o sentido que o autor inspirado colocou nele. Não é despejar no texto as nossas
nossas preferências. Quando João insiste que Jesus Cristo veio em carne, ele está protegendo a doutrina da encarnação real. E quando ele insiste na necessidade da morte expiatória de Cristo, ele está protegendo a suficiência da obra de Cristo contra qualquer espiritualismo vazio. O comentário é claro, os separatistas não apenas tinham uma visão defeituosa de Jesus, eles também minavam a segurança dos crentes ao deslocar a base da fé da revelação apostólica para alegações espirituais superiores. Tá entendendo? Do ponto de vista teológico, isso toca diretamente a cristologia e a soteriologia. A cristologia é a doutrina da pessoa de Cristo, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Soteriologia é a doutrina da salvação, como a sua obra nos redime. Se Cristo não veio verdadeiramente em carne, então não assumiu a nossa natureza. Se a sua morte não é necessária para o perdão, então a expiação é esvaziada. E sem expiação, não há evangelho. Há apenas discurso religioso. João, portanto, não está defendendo uma nuance. Ele está defendendo o coração da fé cristã. Percebe? E esse comentário mostra isso claramente. Biblicamente, isso ecoa em João 1,14. O verbo se fez carne. Ecoa 1 João 4, no teste dos espíritos. E ecoa toda a lógica apostólica que Cristo morreu pelos nossos pecados. Historicamente, isso antecipa o combate da igreja contra formas iniciais de docetismo e espiritualização da fé. O comentário ainda mostra que o autor oferece critérios para que os crentes se reassegurem de que estão na verdade e não à deriva. Perceba a beleza pastoral disso. João não só refuta o erro, ele fortalece o rebanho. Eis a grande lição: onde a igreja abandona a verdade objetiva sobre Cristo, ela perde o chão. Mas onde a igreja retoma a revelação apostólica, a alma encontra firmeza, a mente encontra clareza e a fé encontra a segurança. Agora vamos trazer isso para onde? Para o chão da igreja. O que muda na prática, quando entendemos João dessa maneira, muda tudo. No púlpito, o pregador para de tratar a heresia como assunto remoto, como diferença teológica, e passa a perceber que toda pregação rasa abre espaço para vento de doutrina. No aconselhamento, o pastor deixa de oferecer respostas psicológicas genéricas e volta a firmar o coração do aflito na verdade objetiva de quem Cristo é e do que Cristo fez. Na oração, o crente deixa de buscar experiências nebulosas como fundamento de segurança e aprende a descansar na palavra apostólica, na obra expiatória de Cristo e nos sinais concretos da fé verdadeira. O comentário mostra que os crentes fiéis haviam começado a duvidar se realmente conheciam a Deus, se tinham vida eterna, se permaneciam na verdade, justamente porque os falsos mestres ofereciam uma espiritualidade pretensamente superior. Isso é profundamente atual. Quantos irmãos hoje são sacudidos, não porque lhes falte sinceridade, mas porque lhes falta estrutura teológica? Quantos confundem eloquência com verdade, novidade com profundidade, misticismo como ortodoxia? É por isso que a igreja precisa voltar à densidade, à precisão e à nutrição doutrinária. E aqui entra a validação histórica. João faz o que os gigantes da fé sempre fizeram. Calvino, por exemplo, jamais tratou doutrina como luxo acadêmico. Para ele, doutrina era a espinha dorsal da piedade. Spurgeon também advertia que discernimento não é saber a diferença entre certo e errado apenas, mas distinguir entre o certo e o quase certo. É exatamente esse ponto. O falso ensino raramente se apresenta como negação aberta da fé. Ele vem revestido de linguagem piedosa. Por isso, uma igreja sem fundamento exegético vai ser facilmente seduzida. Então, pastoralmente, esse livro presta um serviço imenso. Ele mostra que amar a igreja inclui proteger a igreja de erros sobre Cristo. E mais, mostra que segurança cristã não nasce de autoafirmação emocional, mas da permanência no evangelho recebido desde o princípio. Isso fortalece discipuladores, obreiros, professores de EBD e pregadores. É alimento sólido para quem quer servir a igreja com fidelidade e não só com boa intenção. Meu seminarista querido, eu quero que você tenha essa ferramenta na sua estante. Não como um enfeite,
mas como um instrumento de guerra santa contra a superficialidade. Toda a série Comentários Exegéticos Vida Nova, e em especial 1ª, 2ª e 3ª João, é o tipo de obra que afia o nosso discernimento, fortalece a nossa cristologia e devolve ao leitor o peso real da verdade apostólica. É leitura para quem quer sair do raso, abandonar o improviso e tratar a escritura com total seriedade. Mas eu preciso te dizer algo com franqueza pastoral. O livro é um mapa. Só que se você quer aprender a navegar sozinho por essas águas profundas, a seguir o mapa, você precisa de formação. E é exatamente isso que eu quero convidar você para o Bacharel Livre em Teologia do Seminário Nascido de Novo. A proposta do curso é levar o aluno do zero ao avançado, ensinando quem é Deus, como a Bíblia se formou, como interpretar corretamente a Escritura e fazer exegese, organizar doutrinas, aplicar a palavra na vida e transmitir essa palavra com segurança. O próprio método do seminário foi construído justamente para combater a síndrome do texto fora do contexto, por meio de uma trilha que vai de escritura, exegese, ética, ensinabilidade. E isso conversa diretamente com a dor do nosso público, que deseja profundidade teológica, discernir entre o verdadeiro e o falso e não ser enganado pelas heresias desse mundo. E esse livro aqui, ele é um alimento pesado, alimento sólido para você teologicamente. Ele é extremamente ortodoxo e merece estar, como eu disse, não só merece, mas é obrigatório estar na sua estante. Deus te abençoe. Então espero que você tenha gostado desse review. Deus abençoe muito sua vida. Te amo muito. Até o próximo vídeo aqui no Nascido de Novo.